lá, tranquilos, já concentrados para começarmos a nossa conversa, né? Ah, tá, lá do centro, vamos ver. Vamos lá, tá todo mundo já aí a postos. Tá saindo som já, Mauro? Tranquilo? Já tá aí já? Então já vamos tocar o nosso barco aqui, hein? Tocar o nosso barco pra gente tentar. Aqui, ok, só testando o som. Para começarmos exatamente no horário, para evitarmos atrasos, né? Já não chega Israel perder o horário, nós não podemos perder nosso horário aqui, né? Então, estamos ao vivo aqui, pegando aqui, certo? Aqui, ok, né? Aqui já estamos agora sim, né? Então já, ok, boa noite a todos, boa noite a todas, estamos aqui já começando a nossa live um pouquinho mais, né, sobre o terrível conflito entre Hamas e Israel. Hamas e Israel agora lá ao vivo para vocês, falando um pouquinho sobre esse assunto, pessoal. Então a nossa ideia aqui, certo? Ela surgiu a partir de algumas provocações, né? Eu vou citar o nome mesmo sem ter autorização aqui, né? Dr. Vitor Albuquerque, né? Vitor, chamado de Vitor apenas, né? Doutor é agora, né? A Vitor foi um aluno meu há alguns anos atrás, hoje um dos grandes cirurgiões plásticos daqui do nosso estado, me provocou, professor, faz aí uma live para nós recordarmos aí, nós os alunos aí, os ex-alunos do senhor, sobre esse assunto, né? Concomitante a isso, né? A Tamires também, a outra doutora, outra médica hoje em dia também, né? A Laís também. Também me provocaram, né? São 3 médicos por coincidência, não são 3 da área geopolítica, mas falaram assim, professor, vamos lá, fala para nós aí. Aí teve a ideia, né? Nos deram a ideia, a gente está fazendo aqui hoje para vocês uma live especial para tratar desse assunto que é seríssimo, que é o assunto do conflito Israel e Palestina. Nós vamos tentar entender nesses breves momentos aqui, parece que não, mas estamos falando aí de uma região que é muito tensa, né? E nós vamos tentar sintetizar isso aí em poucos minutos, essa região. Depois essa live eu vou tentar gravar também, deixar aí pendurado na internet para que você também possa tirar suas dúvidas, tá bom? Beleza? Também quero agradecer aos amigos, professores, né? Amigos que estão aí também linkados conosco. Eu não estou conseguindo ver no chat quantos são, quem é, né? E assim por diante, mas nós já estamos aqui, né? Tentando visualizar aqui todos. Sei que tem gente mandando WhatsApp para mim aqui, só que eu não estou conseguindo ver mais não. Agora não dá para poder tentar. Quem entrou aqui na live ao vivo conseguiu, quem não conseguiu vai tentando aí. Se você não conseguiu pela Franks, professor Franks, você vai entrar lá na Colégio Fato Centro, você vai conseguir também pelo Instagram, tem lá certinho o link para a gente entrar, tá bom? Como foi de bate-pronto, mesmo assim conseguimos um patrocínio, sabia? Sabia que você que entrou lá no link, certo? Tentou lá, cadastrou para nossa live, e vou presenteá-los, ou presenteá-la, né? Não sei, que homem ou mulher, com isso aqui, esse presentinho aqui, dá para ver aí, né? Dá para ver aí, ok? Certo? Esse aqui é um fonezinho de ouvido da Samsung, né? Galaxy, original, tá bom? Original, Buds 2, né? Nós vamos aí presentear para você que está aqui conosco, vai ficar até o final aqui. Vamos presentear lá no final, teremos aqui, tem um pessoal na retaguarda aqui, quero agradecer o Mauro que está aqui conosco, o Luiz, que é o famoso LC, também está aqui conosco, está na retaguarda, Gabriel também estava aqui com meu filho, foi embora, mas estava aqui dando uma ajuda, uma força para poder tentar transmitir essa informação para vocês, tá bom? Então, teremos esse prêmio aqui. Além desse prêmio, consegui com o pessoal da Fato aqui 2 presentinhos a mais, né? 2 vouchers de promoção, 2 vouchers de desconto, né? De R$150 cada, isso é muito, né? Na Fato Digital, depois se você ganhou, né? Você entra em contato conosco para você também retirar esse voucher aí e, claro, né? Fazer usufruto para poder você conseguir estudar, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Então, já propaganda já feita, todo mundo já a postos, né? E já vamos agora, então, adentrando aqui
a nossa aula, beleza? Pessoal, então esta região é uma região extremamente tensa, nós já sabemos, ok. O Oriente Médio é muita terreno, Fred? Não, é pouco terreno. Mesmo sendo pouco terreno, é um espaço cobiçadíssimo por todo o mundo. Por quê? Porque ele é um elo de ligação entre Ásia com Europa, Ásia com África, ou seja, um entroncamento geopolítico global. Então, esse entroncamento geopolítico global, ele é de sua importância para que nós consigamos aí desenvolver o nosso raciocínio, tá? Esta região tem uma riqueza enorme, petróleo. Então, além da posição geográfica importante, eu tenho uma área riquíssima em petróleo. Essa área, como é rica em petróleo, ela é uma área que chama atenção, por quê? O petróleo é o combustível, foi o combustível do século XX, não deixou de ser o combustível do século XXI. Ou seja, é um combustível muito útil nos nossos dias, petróleo. Então, o petróleo, e aí os grandes poços de petróleo do mundo conhecidos estão na região do Oriente Médio. Agora, o interessante é notarmos o seguinte, e o conflito? E o conflito entre Israel e palestinos, qual é a origem deles? Como que surgiu esse conflito? Como que funciona esse conflito? Como que reverbera isso no nosso cotidiano? Isso que vamos recordar com vocês. Primeiro, vamos recordar a origem dos povos. Bem, tanto a origem dos povos, ela começa lá nos princípios bíblicos. Se você tem uma noção de Bíblia, se você tem uma noção legal aí, conhece um pouquinho sobre Bíblia, você vai entender mais fácil o que eu estou falando aqui. O patriarca Abraão. Abraão, que é Abraão da Bíblia. O patriarca Abraão, ele teve dois filhos. O mais velho chamou-se Ismael. De Ismael surgiram os ismaelitas, né? Dos ismaelitas surge o povo árabe. Então, árabe é o quê? Árabe é um povo, tudo bem? Que surgiu a partir de Ismael, filho de Abraão. Você poderia contestar, mas Frank, eu já li a Bíblia e não vi a palavra árabe na Bíblia. Você vê na Bíblia Eveu, Eveu, Jebuseu, Cananeu, Filisteu. Esse monte de eu aí na sonoridade, esse monte de eu são povos árabes. Então, esses povos estão desde tempos bíblicos, ok? O segundo filho de Abraão chamou-se Isaac. De Isaac surgiram os judeus. Então, o judeu étnico tem a partir de quem? De Isaac. Isaac, filho de Abraão. Então, árabe e judeu têm a mesma origem no patriarca Abraão. O patriarca Abraão está enterrado onde? Em Hebrom. Hebrom, numa região chamada de Cisjordânia. É uma área de litígio? Sim, é também uma área de litígio. Por quê? Porque lá os judeus não querem liberar esse espaço para os árabes entrarem. Mas os árabes querem essas áreas para ele. Por quê? Porque lá está o patriarca Ibrahim. Ibrahim e Abraão é a mesma pessoa. Ok? Tranquilos? Então, perceba que estamos falando de dois povos que têm a mesma origem, mas são povos distintos. Aí você poderia perguntar, mas tá bom, o que é a Palestina? Palestina, pessoal, é uma região chamada de Palestina. Essa região chamada de Palestina, ela engloba país como Israel. Então, Israel está contido na Palestina. Estou pegando uma linguagem matemática aqui, ó. Então, Israel está dentro da Palestina, da região da Palestina, que engloba a Jordânia, que engloba o Líbano, que engloba a Síria. Ok? Então, a região da Palestina. Beleza? O que é palestino, Franques? Palestino é o que os jornais usam, não há palestinos. Palestinos, quando o jornal ouvir falar sobre palestinos refere-se a árabes que professam a religião islâmica que mora na região da Palestina. Então, o árabe, etnia, que professa uma religião, islamismo, que nasceu, é criado, mora na Palestina, eu chamo isso de palestinos. Então, quando vocês ouvirem no jornal hoje, palestinos foram atacados, falando de árabes islâmicos. Quando o jornal fala israelenses atacando, quem são os israelenses? São dominantemente judeus étnicos. Boa parte dos judeus étnicos professam o judaísmo, uma outra religião
que estão atacando os co-irmãos árabes islâmicos. Ou seja, então ali é uma briga étnica, mas também uma briga religiosa. O terreno é um terreno santo, sagrado, tá bom? Então aqui nós temos a bandeira da Palestina, dá para ver aí na nossa live, né? Muito bem feita aqui, né? Essa arte aqui, pegamos na internet. A bandeira da Palestina, à esquerda, e a bandeira de Israel, à direita. Ah, porque tem essa estrelinha da bandeira de Israel? É a estrela de Davi, grande patriarca, um dos ápices, né? Aí do poderio hebraico na face da terra. Beleza? Tranquilos? Então veja só aí quanta miscelânea temos, né, na região. Bem, o que acontece? Então temos que lembrar que estamos falando de um lugar onde a religião é muito forte. Eu vou ter que lembrar que lá no Oriente Médio, precisamente na região da Palestina, ali é o nascedouro de três das maiores religiões monoteístas do mundo. O que é monoteísta? Crê em um Deus só. Quais são elas? Islamismo, judaísmo e cristianismo. Então, três das grandes religiões monoteístas do mundo estão no Oriente Médio, precisamente na região da Palestina. E mais preciso ainda, na cidade de Jerusalém. Jerusalém é importante, importantíssima. Jerusalém é a cidade mais sagrada do mundo, porque é sagrada para cristãos. Lá está o Santo Sepulcro, onde nós cristãos cremos que Cristo foi sepultado e ressuscitou, ok? Lá está a esplanada das mesquitas, que o costume islâmico crê que dali o grande profeta Maomé ascendeu aos céus. E ali também está o Muro das Lamentações, que é o resquício do Templo de Salomão, que é o ápice do Império Judaico na face da terra. Então percebo, Jerusalém é sagrada para cristãos, para islâmicos e também para judeus. Então uma área extremamente tensa do ponto de vista da geopolítica. Aí você poderia perguntar, mas essa área territorialmente é muito terreno? Não. É um terreno bem pequeno, sabia? Ela tem pouca expressão no globo em termos de tamanho, de espaço territorial. Mas esta região aí é a região muito pequena, esta região da Palestina que está mostrado no mapinha aqui abaixo, beleza? Agora, como que tudo começou, Franks? A guerra, pessoal, começa lá há mais ou menos 1.600, 1.700 anos antes de Cristo. Então, de 3.600 anos de guerra, tá bom? Mas não dá para fazer numa live de 50 minutos aqui, colocarmos 3.600 anos de guerra aqui para vocês. Vamos sintetizar, tá bom? Nosso corte de estudo. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, massacre de judeus das mãos nazistas. Beleza, ok. O que acontece? O mundo pressiona por um Estado judaico, que nós não tínhamos até então. E aí colocaram o Estado judaico onde? A recém-criada ONU, em 47, projetou na região da Palestina 2 países. Um país para os árabes, que chamaria-se Palestina, e um país para os judeus, que chamaria-se Israel. Opa, então 2 países, 2 países. Só que quando que se efetiva o país? 1948, dia 15 de maio, Israel declara independência. E quando Israel declara independência, rapidamente os irmãos islâmicos, os irmãos árabes, tentam esmagar essa independência. Aí começa a primeira guerra de Israel. Quando? Em 16 de maio, 24 horas depois do seu nascedouro, já começa a guerra da independência. E ali o que temos? Irmãos islâmicos, como Egito, irmão islâmico como Jordânia, que à época chamava-se Transjordânia, já atacam Israel. Para quê? Para esmagar esse nascedouro do Estado judaico. Conseguiu? Não. Israel conseguiu, além de manter-se como nação, como Estado-nação, também conseguiu aí tomar terreno dos povos árabes. Opa, como assim? Os povos árabes, o país chamado Palestina, que a ONU tinha projetado, já perde.
já perde espaço. Mas e aí, Franks? E aí que os palestinos, que não estavam no conflito diretamente, foram os mais afetados. Por quê? Porque os irmãos deles, árabes e islâmicos, perderam a guerra, mas quem perdeu o terreno foram os palestinos. Ficaram, desculpa a expressão, sem pai e sem mãe na história. Mas e aí? E aí que, óbvio, eles não iam ficar de boca aberta, escancarada, esperando a morte chegar. Resolveram criar um grupo guerrilheiro que posteriormente virou um grupo político. Qual é o grupo? Organização para a Libertação da Palestina, chamada de OLP. Isso quando? Em 1964. Perceba, em 64 cria-se a OLP, que posteriormente é chamada de Autoridade Palestina, cujo líder era o senhor chamado Yasser Arafat. Já é um finado, eu sei, já morreu, mas Arafat foi o grande líder dos palestinos, reivindicando o quê, Franks? Reivindicando uma pátria para eles, pátria para os palestinos. Tudo bem? Ok? Quem são os palestinos? Árabes islâmicos que nasceram na Palestina. Beleza? Tudo bem? Joia, né? Mas e aí? O que acontece, Franks? Acontece que em 67, Israel percebe que ia ser invadido por 3 nações islâmicas: Síria, Jordânia e Egito. A melhor defesa é o ataque. Dia 5 a 11 de junho de 67, Israel faz um ataque fulminante. E aí consegue tomar terreno de 3 países islâmicos. Quais foram eles? Da Síria. Olha o mapinha aí. Na Síria tomou um terreno chamado de Colinas de Golã. Dá para você ver aqui, certo? Bem acima, ao norte de Israel. Colinas de Golã foi tomada por Israel em 67, na Guerra dos 6 Dias. Tomou esta região aqui, chamada de Cisjordânia, que era para ser o terreno dos palestinos. Tomou, inclusive, solidificou-se como grande mandatário de Jerusalém, a cidade eterna, a cidade sagrada, ok? Tomou a Cisjordânia, da Jordânia, tomou a península do Sinai do Egito e também tomou quem? A chamada faixa de Gaza, que nós estamos entendendo agora. Então Israel toma esse espaço quando? 1967, chamada de Guerra dos 6 Dias, uma guerra meteórica, que na literalidade durou apenas 6 dias mesmo, 6 dias. 5 a 11 de junho de 67, Israel foi lá e tomou o terreno dos 3 países, Síria, Jordânia e Egito, e tomou os espaços Golã, Cisjordânia, Sinai e Gaza. Ok? Tranquilos? Tudo bem, beleza. Aí Israel mostra o poder expansionista muito forte, o poder bélico muito forte deles. E aí o que acontece, Francis? Acontece que os irmãos árabes e islâmicos falam: poxa, foi pura sorte de Israel, vamos pegar Israel de surpresa. E resolveram pegar Israel de surpresa. Pegaram, Franks? Pegaram. Quando? Dia 6 de outubro, grava essa data, 6 de outubro de 1973. Exatos 50 anos. Que vai fazer Enem aí, ó. Não vai cair o conflito agora, essa semana no Enem. Mas 50 anos de uma guerra que marcou a economia global. 6 de outubro de 73. Egito e Síria atacam Israel de surpresa. Era um feriado religioso em Israel, chamado de Yom Kippur. Yom Kippur é a festa dos tabernáculos. É uma festa, é o dia do perdão. Dia do perdão para os judeus. Nesse dia do perdão, nesse feriado, 2 países, Síria e Egito, atacam Israel. Israel foi pego de surpresa. Israel deveria perder a guerra. Não perdeu. Por quê? Porque Israel tem um patrocínio. E quem que é o patrocínio de Israel, Franks? O patrocínio de Israel são os norte-americanos. Os americanos ajudaram, Israel não perdeu a guerra. Resultado? Não perdeu a guerra. E aí, como os americanos ajudaram Israel, os irmãos árabes e islâmicos, irados, resolveram simplesmente aumentar o preço do petróleo. O que aconteceu por conta disso? Foi a primeira grande crise do petróleo. Gravem isso. Primeira grande crise do petróleo acontece quando? 73, por causa de uma guerra aqui em Israel.
o preço do petróleo foi lá para as alturas. Quem gosta de história aí e economia, vai ver lá para você ver os saltos da dívida externa dos países mais pobres em especial. Você vai perceber que na década de 70, a dívida externa no Brasil, por exemplo, deu sobressaltos gigantes, período inflacionário. Por quê? Por causa do preço do petróleo que subiu abruptamente. Resultado, consequência desta crise do petróleo aqui, causada por essa guerra chamada Yom Kippur. Beleza? Tudo bem? Posteriormente, Egito faz um acordo com Israel, chamado de Acordo de Camp David, acertado em 78, assinado em 79. Em 82, o Egito tem de volta o Sinai. Então, o Egito recuperou o Sinai sem guerra, sem conflito. É claro que, posteriormente, o premier egípcio foi morto, metralhado, por ter feito um acordo com Israel. Mas, Frank, se podia perguntar, o Egito ganhou de volta o Sinai de Israel e não disparou nenhuma arma? Não, foi na paz, na boa mesmo, na boa, de boa, foi lá, assinou acordo de paz e ganhou de volta o Sinai. Só que o Egito fez uma coisa, reconheceu a independência de Israel, reconheceu que Israel é um país independente, uma nação soberana. Foi o primeiro país islâmico a fazer isso, hein? Ficou caro, o presidente egípcio acabou morrendo, mas para o Egito ganhou de volta o terreno. Década de 80, perceba que eu estou passando meio que rápido aqui, mas década de 80, que acontece de relevante a chamada intifada. O que é intifada, Frank? Na literalidade, guerra de pedras. Por quê? Porque os palestinos que ficaram encurralados, ficaram aqui apertados em Gaza, na faixa de Gaza e na Cisjordânia, dominados por Israel, esses palestinos precisaram protestar, protesto nas ruas. Como eles não tinham armas para poder revidar, começaram a revidar na pedrada. Então, intifada quer dizer guerra de pedras. E aí, o que aconteceu, Franks? Israel, claro, massacrou muita gente nessa época. Tanto é verdade que muitos palestinos fugiram dessa região de Gaza, Cisjordânia, fugiram para o país vizinho, fugiram para o sul do Líbano. Ficaram morando em campos de concentração. Os dois mais famosos, Sabra e Shatila. O que Israel fez? Israel simplesmente mandou aí invadir o sul do Líbano e massacrou mais de 3.000 palestinos. De raiva, de ódio, os palestinos aqui no sul do Líbano vão formar um grupo guerrilheiro, um grupo terrorista, religioso terrorista, chamado de Hezbollah. Então, onde que fica o Hezbollah? Hezbollah tem a base no Líbano, no sul do Líbano. Inimigo de Israel, pretende acabar, esmagar todo o império israelense. Sul do Líbano, vamos falar sobre eles mais tarde aqui, tá? Não esqueçam dele, tá bom? E aí que em 87, por conta desse massacre de palestinos, surge, certo? Em 87, o famoso Hamas. Hamas significa o que, Franks? Hamas significa Movimento de Resistência Islâmica. Só um detalhe, Hezbollah significa Partido de Deus, sul do Líbano. Hamas, na faixa de Gaza, significa Movimento de Resistência Islâmica, grupo radical, religioso, étnico, radical. O que eles pregam? Extinção do Estado judaico. Extinção do Estado judaico. Então, Hamas surge em 87 por conta desta intifada. Olha como é importante. Mas o que acontece na sequência, Franks? Nos anos 90, é marcado por um acordo de paz, né? Um acordo de paz, chamado Acordo de Oslo, mediado à época pelo então presidente americano, né, Bill Clinton. Ele vai lá, acaba fazendo aí esse acordo de paz entre palestinos, Arafat, e dois judeus, Shimon Peres e Yitzhak Rabin, né? Premier israelense à época, né? E o ministro das Relações Exteriores de Israel. E aí, são mediados por Bill Clinton, apertam as mãos, ganham o Prêmio Nobel da Paz, relevante para o mundo todo. Qual que era a promessa agora, Franks? Que Israel iria devolver aos palestinos 2 terrenos, Cisjordânia
e faixa de Gaza. Para quê? Para criar o país de fato palestino. Para criar o país de fato palestino, Israel promete devolver Gaza e Cisjordânia. Por conta desse acordo, Yitzhak Rabin acaba sendo morto por um judeu radical, acaba sendo morto porque apertou a mão de um palestino, né? Pula-se os anos, o século XX, começamos o século XXI. O século XXI é marcado por um partido de extrema direita, radical, extremista, chamado Likud, lá em Israel, cujo líder era e é o mesmo, certo? Então é o chamado Benjamin Netanyahu, que é o atual primeiro-ministro de Israel. Então, só uma curiosidade, esse partido Likud, ele surge lá em 73, quando Israel foi invadida. A única vez que ela foi invadida foi em 73. Então surge por quê? Crítica ao governo israelense na época, que era muito mole, no linguajar aqui cuiabano, né? Muito mole com os palestinos, surge o Likud. E esse Likud vai gerir Israel neste século XXI que nós estamos. O que Benjamin Netanyahu fez, Franks? Simplesmente construiu barreiras físicas como cercas, arames farpados, muro de concreto, certo? Nesta região. De quem? De Gaza. Para quê? Para poder isolar os palestinos, conseguir isolar os palestinos. E também na região da Cisjordânia. Então percebam o seguinte, ó, se você olhar o terreno de Gaza e Cisjordânia não são terrenos contínuos, são terrenos descontínuos. Para você ir de um lugar para outro, dentro da possível Palestina, você tem que passar por Israel. Israel construiu uma estrada que liga Gaza a Cisjordânia. Mas e aí? Só passa quando Israel permite. Então Israel tem um controle absoluto de água, tem um controle absoluto de internet, tem um controle absoluto de energia para os palestinos. Então vejam só, esse é o poderio israelense, que começa o quê? Começa a apertar cada vez mais os palestinos. É o que os jornais chamam hoje de domo de ferro, que é um escudo de proteção de Israel contra palestinos em Gaza e Cisjordânia, mas em especial em Gaza. Por que é em especial em Gaza? Porque em 2006, como Israel começou a radicalizar, o que acontece? Os palestinos, a autoridade palestina, chamada OLP, perde as eleições livres para o Hamas em Gaza. E o Hamas dominou Gaza, dominou e radicalizou em Gaza. Lembra que o Hamas é anti-Israel, prega o fim do Estado judaico. E Gaza é muito grande? Gaza, Franks? Não. Pessoal, Gaza não é muito grande. Acho que caiu aqui minha live aqui. Caiu não? Aqui para mim caiu aqui. Certo? Tá rodando ainda? Beleza? Tá tudo ok aí para vocês? Beleza? Só para mim caiu aqui então. Tranquilo. Vamos tocar o barco. Certo? O que acontece aí, pessoal? Gaza é um terreno pequeno. É um terreno pequeno. Gaza, para você ter uma ideia, da parte mais larga de leste a oeste de Gaza, são 12 quilômetros. Pensa aqui você em Cuiabá. 12 quilômetros apenas. Certo? 12 quilômetros apenas. Então, tá tudo ok aí? É que pra mim caiu aqui. Certo? Foi o meu celular, então caiu, né? Acho que a minha internet caiu aqui, moçada. Mas aí tá rodando para vocês, né? Tá tudo ok aí? Ok. Toca o barco. Então, 12 quilômetros apenas, da parte mais larga. E a parte de norte a sul, a mais extensa, chega a 40 quilômetros. Que para nós é insignificante. Nós que moramos num estado, certo? Um grande, gigante, isto é insignificante. Certo? Israel, Franks, pessoal, ele vai ter de norte a sul em Israel, você cortar de norte a sul em Israel, você demora na parte mais ao sul, a parte mais ao norte de Israel, você vai ter 400 quilômetros apenas. Então é muito pouco em termos de tamanho. São apenas, né? Apenas aí 400 quilômetros que nós temos aí de norte a sul de Israel. Resultado, pessoal, para fazer uma comparação, o menor estado brasileiro é Sergipe. Israel é
menor que o menor estado brasileiro. Só para você ter uma noção de tamanho aí, de dimensão, tá? Então, para você ver como que é pequena essa região. Então, o que ocorre na região, pessoal? Ocorre o seguinte, ocorre que esta região aqui, ela foi radicalizada pelo Hamas, porque Israel também radicalizou aqui, radicalizou, fechou. Lembrando a vocês que Israel tem o Mossad. Mossad é a polícia secreta de Israel, que era até sábado, né, considerada a melhor, a mais eficiente polícia secreta do mundo. Israel, o pessoal da gosta de tecnologia aí, os melhores softwares do mundo de segurança são de Israel. Os melhores são de Israel. Para você ter uma noção, as grandes armas tecnológicas do mundo são de Israel. Drones de precisão surgem a partir de Israel. Armas de precisão de quilômetro, falando de AR-15, israelense. Ou seja, esse todo poderio bélico tecnológico de Israel não conseguiu segurar os radicais, extremistas, terroristas do Hamas aí no último sábado. O que aconteceu? Último sábado, logo de madrugada, era a noite, né? Virou dia 6 para o dia 7, tá? Lá na região de 2023, exatamente 50 anos, olha só, exatamente 50 anos depois, porque dia 6 é o feriado, sexta-feira, né? Sagrada para os judeus, festa tabernáculos, é o chamado, né? Yom Kippur. No sábado é o Sabat Shalom, né? É o sábado sagrado de paz para os judeus. No dia seguinte, estes islâmicos radicais, certo? Atacaram Israel. Por que não atacaram na sexta-feira, sim no sábado? Porque a sexta é sagrada para o islamismo. Atacaram no sábado, que é sagrada para os judeus, que teoricamente estavam com uma segurança menos forte, mais flexível, podemos assim dizer. Israel foi atacado, pessoal, pela primeira vez já foi atacado em 50 anos. Então, vocês como eu que estão vendo agora a live, tem mesmo 50 anos, nós nunca vimos na nossa história de vida, certo? Ninguém atacar Israel. Sempre Israel que ataca. Então, isso é um marco. A imprensa global ficou boquiaberta de ver isso acontecer. Porque Israel tinha um terreno até sábado considerado intransponível, extremamente seguro, e foi invadido. E o pior, você sabe quanto tempo demorou para Israel começar a reagir, a entender o que estava acontecendo? 5 horas. Ah, mas 5 horas é pouco, Francis. Pouco para você e para mim, ficando na televisão aí, vendo série. Isso é muito tempo numa guerra. Israel demorou 5 horas para conseguir aí começar a responder, entender o que estava acontecendo. Vocês viram aí pelos jornais, certo? As cenas. Israel foi atacado pelo mar. Detalhe, mas como que é atacado pelo mar? Pelos barcos de pesca da região de Gaza. Esses barcos de pesca guardavam terroristas aqui, então foram atacados pelo mar. Foram atacados pelo ar, aqueles parapentes, né? Tipo um ultraleve, certo? Motorizado, voaram e aterrissaram, porque tem muro, tem cerca, né? Pularam por cima, né? Todos muito bem armados, e também rebentaram as cercas, viram fragilidade nas cercas, derrubaram o muro em alguns pontos, derrubaram as cercas, que era para ser campo minado, não foi minado, o resultado, adentraram por terra, pelo ar e pelo mar. Israel foi invadido assim em vários frontes, e ao mesmo tempo de Gaza dispararam mais de 5.000 foguetes no mesmo dia. Você pode falar, mas o foguete ele tem baixo alcance, Francis. Verdade. Mas o foguete causa pânico. O que o Hamas fez agora do ponto de vista estratégico? Ele testou o domo de ferro, testou o escudo antimíssil de Israel. Por quê? Disparou 5.000 foguetes, que até então nunca se tinha disparado, para testar qual que é o ponto de tensão que esse escudo antimíssil de Israel consegue conter. E aí conteve vários, só que aí você poderia perguntar, mas peraí, são foguetes, vai matar um ou outro, mas olha o pânico disso. Só que engana-se quem pensou que eles começaram a jogar apenas foguetes.
Pela primeira vez o Hamas lançou também mísseis. Ah, mas o míssil é de curto alcance, Franks. Verdade, tem míssil que alcança só 10 quilômetros. Mas eles testaram mísseis, jogaram mísseis que alcançaram 200 quilômetros, o chamado M305. O que é o M305? É um míssil de longo alcance lançado de terra para outro espaço. E aí 200 quilômetros atinge aonde, Franks? Atinge ao redor de Jerusalém, a cidade eterna. Que mais, Franks? Eles atingem também Tel Aviv, a capital de Israel. Ou seja, atinge os frontes do extremo norte e extremo sul de Israel. Ele consegue prever e atacar quase que todo Israel de norte a sul. Então isso mostra o poderio bélico. A pergunta que você não fez para o repórter e eu faço para você agora: da onde que saiu esses mísseis? Parou para pensar? De onde que vem esses mísseis? Quem patrocinou esses mísseis? Pessoal, esses mísseis eles entraram via ajuda humanitária, boa parte deles, hein? Presta atenção. Você está vendo, mostra, né? Vieram via ajuda humanitária para esses mísseis. E aí, o Hamas acabou aprendendo a produzir esses mísseis. Mas quem faz a ajuda humanitária, Franks? Por exemplo, a União Europeia. A União Europeia, ela doa milhões de dólares para os palestinos desta região de Gaza. E entra onde a ajuda humanitária acaba entrando. Ou outro exemplo, o Catar ajuda. Dá para você ter uma ideia? O Catar, por semana, ele doa 100 dólares para cada família de palestino que mora nessa região de Gaza. Ajuda humanitária. Mas é muita gente que mora lá, Franks, mais de 2,5 milhões de pessoas. Pensa, o Catar doa 100 dólares por família. Vamos pegar uma pela outra, 5 membros de família, né? Quanto que ele dá por semana, 100 dólares para cada família, para poder ter que subsistência alimentar. Por quê? Porque Gaza depende totalmente de Israel. É por isso que os jornais falaram que Israel foi lá e simplesmente cortou a energia de Gaza. Não tem energia, não tem água encanada agora em Gaza, não tem sinal de internet, ou seja, colapso total em Gaza. E num espaço micro, que tem mais de 2,5 milhões de pessoas. Resultado, Israel foi invadido pelo Hamas. Então esse M305, ele tem equipamentos que foram desenvolvidos pelo Hamas, só que tem um detalhe, também equipamentos que saíram da Síria. Atentem para isso. A Síria ajuda a mandar equipamentos via ajuda humanitária, certo? E aí acabou flando, né, claro, chegou para o Hamas. E quem mais ajuda, Franks? Irã, um país que tem muito petróleo, também ajuda a patrocinar o Hamas. São os grandes patrocinadores do Hamas. Esses mísseis atacaram Israel. Nós não sabemos ao certo quantas pessoas morreram. Não sabemos ao certo. Sabemos que a cada hora o número aumenta. Já chegou a bater aí hoje mais de 1.800. Vai chegar até aí amanhã quase a 2.000 mortos contabilizados, fora os que não estão sendo contabilizados do lado dos palestinos. Israel está fazendo uma contra-ofensiva. O que Israel está fazendo, Franz? Israel simplesmente, pessoal, chamou 100 mil soldados, 100 mil soldados para a região de Gaza, concentrou aqui. E convocou, na verdade, mais de 300 mil reservistas. Que é isso? Pessoas estão trabalhando, professores, médicos, advogados, certo? Cara de informática, cara de startup, foram convocados mais de 300 mil pessoas. Olha o colapso na geração de emprego, tá? Disso aí. Que para poder reforçar essa guerra, Netanyahu vai cair, Franks? Vai, porque ele só se manteve no poder, por quê? Porque ele fala, eu dou garantia que ninguém vai invadir Israel. E no governo dele, Israel foi invadido como nunca, só comparado a 73. Resultado, no futuro deve cair? Deve cair. Mas agora não compensa ele cair. Uniu os grupos lá, esquerda, direita, centro lá de Israel, para poder juntos fazer esse ataque. Esse ataque tem sido ruidoso no mundo? Sim. Tem o apoio global? Sim. Mais de 100 países. Mais de 100 países eram ok. Israel tem direito de se defender.
Agora o detalhe é que Israel está jogando, mesmo com a precisão tecnológica, está explodindo bairros inteiros ali. E aí tem a questão humanitária. Pera lá, falei que tem mais de 2,5 milhões de palestinos que moram na região. Eu não posso falar que tem 2,5 milhões de terroristas ali. Pera lá, tem algo errado, não é isso. E Israel vai matar muita gente inocente? Vai. Tanto é que hoje à tarde a ONU já começou a falar assim, opa Israel, calma, tem limites. Israel, não, eu tenho apoio global e vou fazer isso. Só que tem outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? Ayatollah Khamenei. Ayatollah Khamenei é líder supremo da religião lá no Irã. Falou, tá certinho, é isso aí, ó. Botei fé, gostei desse Hamas aí, hein? Botei fé, pode botar para quebrar. Ou seja, o Irã apoiando essas ações do Hamas. E aí, Franks, o Hamas quando matou muita gente e também sequestrou muita gente. Qual que é a ideia em sequestrar muita gente, Franks? A ideia é levar escudos humanos para Gaza. Porque o Hamas conhece de guerra, de guerrilha, conhece de terrorismo. Sabia que Israel faria uma contraofensiva duríssima, como está sendo feito agora. Sabia disso. Eles fazem, colocam esses mais de 100 reféns como escudos humanos para que Israel não ataque. Porque se atacar, vão filmar Israel atacando, massacrando próprios soldados israelenses morrendo, cidadãos israelenses morrendo, crianças de Israel morrendo. Olha só como é grave a situação na região. Então, se não tivesse esses reféns, Israel já tinha dizimado a maior parte da resistência em Gaza. Não consegue dizimar tudo. Por quê? Porque é uma região extremamente complexa para você conseguir dominar. Mas essa guerra vai ser curta ou vai ser longa? Infelizmente, senhores e senhoras, meninos e meninas, será uma guerra meio longa. A perspectiva é que a guerra dure cidade a cidade, bairro a bairro, rua a rua, casa a casa. De caçar casa a casa as pessoas. Qual é a tendência disso, Franks? Aumentar as mortes. Esse aumento de mortes, e nós saberemos exatamente quantos milhares morreram e morrerão só daqui a alguns meses, porque tem gente que não vai nem ser contabilizada nos escombros lá na região de Gaza. Tudo bem? Tranquilos? É uma região complexa? É. Aí você poderia falar, mas Franks, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com o mundo? Seria uma área pequena? Vamos lá. Aí, nesta região do Oriente, não em Gaza, mas no Oriente Médio, quem domina aí? São árabes, dominantemente são árabes. Os árabes dominam grandes postos de petróleo. Quer ver um exemplo? A Arábia Saudita é árabe islâmico, é perto da região. Quem mais, Franks? Emirados Árabes, árabe islâmico, é forte na região. Catar, Irã, Iraque, Kuwait, ou seja, países dominantemente islâmicos que podem estar o quê? Planejando para poder aumentar o preço do petróleo no mundo. E se aumentar o preço do petróleo no mundo, o que acontece? No mundo todo, o preço do petróleo reverbera no seu e no meu bolso. Por quê? Porque é frete mais caro. Frete mais caro, vai acontecer o seguinte, vai acontecer que frete mais caro é roupa mais cara, comida mais cara para todos no mundo. Então isso tem reflexos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Não é só lá nos rincões do Oriente Médio, também é próximo a eu e você. É por isso que as TVs do mundo estão todas lá focadas, olhando cada passo das estratégias de Israel e do Hamas na região do Oriente Médio. Beleza? Tranquilos? Outro detalhe que eu acredito ser relevante para vocês, né, é sempre antenarmos na questão religiosa. Vão evocar aqui uma guerra religiosa, porque sempre quando há esse levante popular, nós temos alguém evocando o chamado pan-arabismo, que é a ideia da etnia, orgulho étnico, e também evocando aí a religião, no caso aí o islamismo. Então querem fazer da região uma guerra santa. Beleza? É claro que tem conotações aí proféticas, econômicas, sociais, culturais. É tudo isso ao mesmo tempo, né? Isto é Oriente Médio. É isso que eu queria sintetizar para vocês aí, nessa nossa breve aula aqui, né? É claro que é muita coisa. Eu estou resumindo aqui em breves palavras, mas
é muita coisa para nós estudarmos aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que seja útil para vocês. E claro, nós estamos aqui para tentar ajudá-los e ajudá-los no que for preciso. Poderemos marcar outras lives, poderemos marcar uma disponibilidade aqui do pessoal da retaguarda, aqui que tem um trabalho aqui homérico para conseguir rodar isso aqui, né? Desvio do trabalho deles para poder me ajudar aqui, porque eu não entendo quase que nada, certo? Sobre o assunto, certo? Sobre tecnologia, para que nós possamos rodar a live. Mas, dando certo, faremos outras lives aí, para nós termos essas nuances econômicas e sociais aí dessa guerra. Beleza? Tranquilos? Eu acho que eu tenho que fazer um sorteio que acabe, não é isso, Alice? É isso, você está aqui do meu lado, né? Você vai ter que confiar que estamos falando verdade, não estamos mentindo aqui, tá bom? E como nós trabalhamos só com verdades, tá? Vamos tentar ver aqui pessoas que cadastraram-se lá no link, né? Para que nós consigamos aí ver quem ganhou, certo? Um voucher, né? Vamos fazer o mesmo voucher? São os dois vouchers. Certo? E aí, como que a pessoa entra em contato conosco, LC? Como que faz aí? Eu entro em contato. Tá, o LC tem os dados aqui de quem cadastrou e vai mandar, certo? Um link para você, para que você consiga aí desfrutar do seu presentinho, tá bom? É uma pequena lembrança do professor Franks para vocês aí. Justamente agradecemos a Fato Concursos, a Fato Colégio Centro, a Fato Colégio Cochipó, né? Os demais professores de outras escolas, eu tenho aí vários amigos professores de outras escolas que falaram que iriam entrar e não consegui entender aqui, porque a vista está curta já, né? Não está podendo para enxergar, tem que colocar óculos para poder enxergar quem está mandando mensagem aqui. Eu não consigo enxergar tudo, né? Então, aqui tem Ricardo falando assim, professor, estando saudade da sua aula, né? Que massa, né? Aqui, aí tem muita gente escrevendo aqui, só que eu não consigo ler todo mundo, só leio do Ricardo aqui, então sinto-se todos abraçados e abraçadas. Beleza? Vamos lá, LC, vamos aqui. Queria tirar meu óculos, tá muito velho de óculos aqui, né? Vou tirar meu óculos aqui, vamos lá. Você vai novo aqui. Vamos lá, LC, quem ganhou um voucher para poder conseguir assistir o curso da Fato, cursos digitais da Fato Digital, né? Para concurso público, num valor de R$150 de desconto. Quem ganhou ele? Você faz favor aqui. Tatiane Auxiliadora de Arruda Correia. Tatiane Auxiliadora de Arruda Correia. Tatiane Auxiliadora Auxiliadora Correia. O LC vai tentar entrar em contato contigo aí. Você ganhou um voucher da Fato Digital de R$150 para você desfrutar aí, certo? Nos cursos da Fato, ok? Quem mais ele ser o segundo premiado ou premiada aí? Vamos lá. E detalhe, temos ainda o prêmio principal, que está aqui já vou comentar sobre o prêmio principal aqui, hein? Quem aí? Vamos lá, você faz o sorteio, balança aí o saco, né? Não tem mais saco, mas agora é balança da tecnologia aí. Vamos lá, LC. O segundo é o Derek Arruda Ormon. Derek Arruda Ormon. Arruda Ormon. Derek Ormon. Derek não é muito comum não, né? Derek Ormon, né? Então você também aí já vai ganhar outro voucher de R$150 para desfrutar na Fato Digital, né? Agora temos um prêmio principal. Calma lá, tem um papapá, né? Prêmio principal, que é este fone de ouvido aqui, Galaxy, né? Esse fone aqui é um patrocínio da plataforma Esforce. O que é a plataforma Esforce, Frank? É uma plataforma revolucionária, chegando agora em Mato Grosso. Essa plataforma, ela faz o quê? Ela vai incentivar você, estudante, a crescer. E quanto mais você cresce com as suas notas, certo? Com as suas tarefas, com as suas provas, quanto mais você cresce, mais você ganha prêmios. Aí qual que é a ideia, Franks? Eu estudo mais e ganho mais? Estudar mais e ganhar mais. É porque nós, historicamente, sempre estudamos para poder no futuro, né? E fui estudar ensino médio, falando, não, no futuro você vai ganhar melhor. Aí eu fiz a graduação, pessoal, no futuro você vai ganhar melhor. Fazer pós-graduação, no futuro você vai ganhar melhor, Franks. Foi fazer mestrado, no futuro você vai ganhar melhor, Franks. Foi doutorado, você vai ganhar melhor, Franks. E até agora tô esperando. Mas tudo bem, não tô reclamando não, certo? Mas nós, com a plataforma Esforço, é diferente. Agora você já consegue aí ser premiado desde agora. Tem prêmios massas lá. Já fui dar uma olhadinha lá na Esforce. Tem prêmio como fone, como esse aqui. Tem copos, tem relógios chiques assim que faz link com o celular.
tem lá, tem celulares S20, hein? S21, tem até aquele tal de iPhone 14, hein? A iPhone tem lá, tem lá. Então você que é um bom aluno, entre aí, plataforma Esforce, tá? Busque aí no Instagram para que você consiga cadastrar. E aqui os alunos da FATO, eles já são inclusive cadastrados, estão fazendo já essa plataforma, já ganharam vários prêmios. Inclusive para quem é da FATO, eu vou fazer aí um quiz amanhã, para quem estava na live aqui, para poder participar fazendo os pontinhos, para poder agregar mais pontos para você conseguir ganhar aí os seus prêmios, retirar seus prêmios, tá bom? Beleza? Agora, chega de conversa, quem ganhou LC, Mauro também chegou aqui para auditar a nossa conta, né? Quem ganhou? Menino, menina, moço ou moça? Menino, é um rapaz, né? É um menino, vamos lá. Adalberto Gineste Júnior. Adalberto Gineste Júnior. Adalberto Júnior, fica mais fácil, né? Adalberto Júnior. Então, Adalberto Júnior, você, ó, pode olhar aqui. Aqui não tem xuxa, não tem conversa fiada, né? Trabalhamos com verdades, né? Quem trabalha com educação tem que trabalhar com verdade. Então, Adalberto Júnior, você, aqui, tá aqui, a câmera tá aqui. Você vai, Adalberto Júnior, desfrutar desse fonezinho aqui da Samsung Galaxy, né? Ok? O LC vai estar em contato com você, tudo bem? Eu gostaria de encerrar aqui agradecendo Luiz, o LC, o Mauro, Gabriel pela força aqui, vocês que estão pela paciência aqui comigo em mais de 50 minutos de live, né? Também sobre aprender um pouquinho também, descontraíram, né? Matamos a saudade uns dos outros aqui, né? E estamos aqui à disposição para vocês, tá bom? E terminando, quero fazer um agradecimento especial a cada professor, a cada professora. Lembre, você que é aluno e aluno, domingo, não esquece de mandar um WhatsApp para o professor, essa professora, assim, professor, você é legal, professora, você é legal, porque para nós, professores, não tem nada mais importante, certo? Do que o reconhecimento do nosso trabalho, tá bom? Um abraço a cada professor e professora aí, já antecipadamente, desejando aí, né? Sucesso para cada professor pelo seu dia, tá chegando dia 15, beleza? E crianças, para vocês, dia 12 tem feriado, né? Um abraço para vocês aí, tudo de bom, até mais, tchau, tchau!